Termos de produção animal, nós no Instituto de Investigação Veterinária, como responsável da patologia, pensei em fazer um programa do estudo epidemiológico. Primeira vez trabalharam no Instituto de Investigação Veterinária, na área da patologia onde fui formado. Eu tinha um programa de poder conhecer as doenças dos animais. Principalmente, nós constatamos que a doença como peça suína africana era uma doença que terminava muitos porcos. E a produção suínícola é a produção mais rentável porque produzem em grande quantidade. Foi assim que tomei a iniciativa, procurar a nível dos arquivos, como que a peça suína africana entrou em Angola. Chegamos a descobrir que já nos anos 1931, que foi descoberta a nível do Kwanza Norte, a Bolungualdo, e confirmado nos anos 1932. Assim fiquei muito interessado porque é uma doença complicada, que não tem tratamento, só profilaxia, e quando aparece situação da doença como tal, em poucos dias ou pouco tempo pode terminar um conjunto de possíveis, por ser 100, 200, vão morrer. Não há tratamento. E se houver o problema da utilização, a carne é um perigo, porque não faz nada no homem, mas no animal, o fato só o animal passar, ter em contato com as fezes, com as urinas, com o sangue, o despojo do líquido ou da água que você vai utilizar para lavar a carne que você vai comer, pode servir de um veículo da transmissão da doença quando se trata da área onde tem peça suína africana. E assim foi uma doença muito complicada, perigosa, porque não tem tratamento, nem vacina. Então a minha ideia foi seguir de perto, descobrir as fontes, seguir de perto, descobrir a localização para tomar as medidas concretas. Foi nesse sentido que comecei a trabalhar a partir do Uambo, nos municípios, nas fazendas, em vários sítios. Depois fiz a minha extensão nas outras províncias. Fui obrigado a fazer um programa profilático da luta contra as doenças, as normas para poder descobrir esses casos todos. Foi um trabalho muito intensivo. E como tinha encontrado trabalho no tempo colonial, estava só limitado a dizer, apareceu um caso aqui, após outro, e no sentido do estudo epidemiológico, eu pensei que tem que saber quantidade local, nome da fazenda, nome do município. Fiz esse trabalho muito selecionado, que fez com que um levantamento de 1946 até 76, fez um trabalho de recolha de dados e localização dos focos.
E a partir de 76 fez um estudo, não só nome da fazenda, mas por município, por província. É daí que descobrimos que no fim de quase 10 anos, de 86, chega à conclusão que, a nível do país, a declaração da peça suína africana atingiu em todas as províncias, menos Cunene e Zaire. E em função disso, fez um programa, um estudo comparativo. Também fizemos uma análise profunda sobre o tipo de vírus. O vírus, finalmente, o comportamento dele. Havia um mastirpe, um tipo que matava tudo de uma vez, em pouco tempo. Outro, havia tendência a pensar que não é, mas mata sempre, até vai chegar a 100%. Então, nós descobrimos 3 estirpes da peça suína africana. O mais forte, o que pode considerar regular, e o mais fraco, mas que mata sempre. Nesse aspecto, era difícil. Mata, não mata, começou-se a confundir com outras doenças que têm o mesmo comportamento, mas que têm cura. E quando se aperceber, já atacou toda a pocilga, é já só acabar com aquilo no tratamento. Foi assim que é um trabalho intenso, e nós, esse livro, pensei servir os professores, servir os alunos, servir os que estão no terreno, conhecendo a característica, o comportamento tanto macro-microscópico, o comportamento clínico e o próprio vírus, como se comporta, para facilitar. É um trabalho, de facto, muito interessante, que tem um valor internacional, porque me lembro, graças a um trabalho muito aprofundado, com isso terminei de fazer o meu doutoramento, e na altura esse trabalho caiu nele uma recomendação a nível do Conselho Científico da União Soviética na altura, para distribuir os conhecimentos em todos os países socialistas e em todas as bibliotecas e universidades da medicina veterinária, tendo em conta a sua importância do conteúdo. Esse trabalho que fez com que também seja reconhecido a nível da África do Sul pelos peritos sul-africanos em Pretória, no centro deles internacional, e me reconheceram como especialista. E isso que facilitou também para eles a associação dele, que é a Ordem dos Médicos Veterinários do laboratório, me convidaram como membro honorário da associação deles, que é a Ordem dos Médicos Veterinários, que era, sempre ia nas reuniões deles, nos trabalhos deles, nas conferências deles. Foi aí sim que também conheci a África do Sul. Esse trabalho que é muito importante. Infelizmente, o trabalho árduo que eu fiz até 86, depois de mim, ninguém está a continuar a percorrer, a ver a evolução por província, por município, de uma forma organizada. Só se limita a indicar, a dizer, a
apareceu um caso disso, um fogo aqui, mas não há ninguém que está seguindo de perto. Esse é o caso. Pensei fazer esse livro para servir de guia e da fonte do conhecimento.